faz tão bem. Não sei a nossa gratidão a Deus pela vida, por esse dia, pelo que estamos aqui. Agora esta chamada está sendo gravada. O convite é para nós, principalmente, irmos lá para a questão 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou nessa questão para os espíritos, dentro dos vícios, qual é o vício radical? Pergunta que Kardec fez lá naquela questão. Lembrando que vício, né, a palavra vício, ela quer dizer uma atitude, uma ação repetitiva, né, que tem como característica a perda de controle e consequências negativas. Diferente de um hábito. Hábito, existem hábitos bons e hábitos ruins também. Mas o vício tem essa característica. Uma ação repetitiva, recorrente, com característica maior, perda de controle. E as consequências negativas. Né? Então, desde os vícios, qual o mais radical? Olha a pergunta. Radical, né? Quer dizer, tem relação com raiz, com origem, com núcleo. Qual que é o mais complexo, digamos assim? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos. Temo-lo dito, 2 pontos, egoísmo. Egoísmo. E eles falam uma coisa muito, nessa resposta também, na segunda parte, né? Segunda frase, é o vício mais difícil, mais complicado. É o pior dos vícios, digamos assim. Porque dele derivam todos os males. Vejamos, desse egoísmo, deles derivam todos os males. É algo muito profundo. É algo para se pensar muito sobre isso. A gente sempre ouve falar sobre o egoísmo. Às vezes foi uma coisa meio superficial. Mas nessa questão, nos chama muita atenção. Porque o egoísmo, também a palavra egoísmo, né, ela tem essa origem, esse prefixo, ego e ismo. O ego quer dizer eu. E ismo, o sufixo ismo quer dizer um pensamento engajado, uma corrente de ideias, uma condição. É uma condição, uma corrente de pensamento em torno do eu. Quer dizer, quando todas as ações e atitudes têm que ter como centro somente eu. Eu quero, que ele fale porque me agrada. Né? Com esse movimento em torno do eu. Então, eles falam ali que o egoísmo derivam todos os males. Vejamos. Aí a gente observa a violência que existe na nossa sociedade, nas vidas, né? As separações, as brigas, né? As corrupções, as viciações químicas de comportamento, sexualatria, ou drogadição. Vejamos que todos os males, quando eles falam sobre isso, têm como origem esse egoísmo. E Kardec, né, não contente com essa resposta, lá na pergunta da 917, ele queria saber, perguntar logo, que era pedagogo, estudioso, quero saber como é que a gente trata isso. Quero saber os meios para vencer esse movimento em torno do eu, isso, e que dele derivam todos os males. Então, todas as nossas dificuldades que nós passamos, ou pessoas que amamos passam também, é preciso a gente, das nossas vidas, ter sempre de um movimento egóico, um sentido de egoísmo, de uma ação egoísta. Né? Vejamos isso. Por isso que eles dizem que esse é o vício mais radical, temos dito, egoísmo. Então, na pergunta 917, Kardec pergunta assim, qual o meio de destruir esse egoísmo? Ele queria saber o meio. De que forma? Né? Dá para destruir isso. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil
exemplarizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência que o homem, o ser humano, né, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo o entretenimento fora as suas leis, com sua educação, enfim, uma série de cultura, né, um modo de ver a vida, de valores, de princípios, de leis também desenvolvidas pelos seres humanos imperfeitos, que todos nós somos, alguns, né, num estágio ainda mais avançado, atraso ainda maior, concorre, digamos assim, fomenta, alimenta esse egoísmo que é esse mal maior na Terra. Então, ele se enriquecerá a proporção da moral por predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta de vosso estado futuro, real, não citado por ficções alegóricas. Então, vejamos, se enfraquecerá à medida que a proporção, à medida, né, que a vida moral for predominando. Vejamos, quando a gente fala em o que é moral, é uma das sessões preferidas minhas, a gente fala da questão 729 do livro dos Espíritos de Kardec, perguntou qual é a definição da moral. Eles respondem do bem e do proceder, portanto, a distinção do bem e do mal. A regra do bem e do proceder é a distinção do bem e do mal. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, aprimorando essa separação, essa identificação do bem e do mal, e para sobre nós as questões morais, no sentido de saber separar as coisas, saber dar um bom direcionamento às palavras, os pensamentos, a direção da nossa vida, o caminho que seguimos. Isso é um processo que acontece. Por isso, o Espiritismo nos fala, né, aqui está, à medida que o Espiritismo nos faz compreender, faculta entendimento desse futuro, né, que começa agora, o presente, é o momento mais importante agora, são as nossas decisões que vão ter implicações. É uma multiplicidade da vida, reencarnações, e que a gente consegue, o passo entender que é possível, sim, vencer essas inclinações, esses arrastamentos, esses atrasos, que às vezes nos aprisionam a comportamentos muito antigos. Então, fizeram sofrer muito nas nossas outras vidas e talvez os façam sofrer hoje. Os façam ainda sofrer. Então, uma vida só seria impossível a gente, a humanidade, pessoas alcançar essa condição de plenitude. Né? Porque aqui temos muitas coisas para serem vencidas. Se hoje, cada um de nós, hoje, questão do mundo, carregamos um pouquinho de egoísmo de nós, embora a gente, às vezes, diga que não, eu não tenho isso. Mas em algum momento, em alguma situação, velho, né, aflora aquele sentimento. Mas nós já fomos piores no passado. Fomos mais difíceis, fomos mais egoístas. Hoje, por assim dizer, a nossa melhor versão, né, do 2025. É preciso que a gente esteja sempre atento para que cada momento, cada minuto, cada instante da nossa vida é uma situação se apresentando, nos convidando, a vida nos convidando para esse trabalho de vencer aquilo que nos atrasa. Né? E, como eles falam aqui, a origem disso, a base de todos os vídeos, nessa questão egóica. Então, o Espiritismo nos convida, nos chama, né, para que a gente sempre veja uma dificuldade da vida que se apresenta não como somente um problema, como a gente gosta de rotular. Problema. Também como uma oportunidade, como uma tarefa didática que a vida está oportunizando
aprenda. E cada profissional, em cada área, sabe de quanto foi difícil estar se aprimorando na sua área, né? No seu trabalho, quantas horas de estudo, de um marketing, de um trabalho que precisa, digamos assim, ser solidificado. A cada momento em que teve aquela oportunidade, aquilo foi aprimorando para a capacidade. Para as questões da vida, as questões morais, o que é bom, aquilo que é ruim, é o mesmo processo. Uma atenção plena para a vida e as situações que se apresentam. O título que a gente escolheu para a nossa exposição é Doações Espirituais. Ela é uma página, né, do livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico. Né? Esse livro traz assim, muitas mensagens, muitos temas muito profundos que nos convidam sempre a muita reflexão, a pensar muito. O capítulo Doações Espirituais é uma forma de a gente estar atuando, digamos assim, vencendo esse convite do egoísmo que nos aprisiona e coloca como centro das nossas atenções somente eu. E esquece daquilo que está ao nosso redor, os compromissos, comprometimentos, que por acaso se encontram nesse arranjo reencarnatório, nessa combinação familiar, social, onde nós estamos, o que faz parte desse nosso processo, né, de mudança, de modificação, de evolução, estão nas relações com os outros. Esse processo de evolução, de progresso, se solidifica e acontece porque nós somos seres gregários e precisamos um dos outros. E nesse capítulo Doações Espirituais, vai falar um pouquinho desse movimento, dessa necessidade que Jesus já falava. Fora da caridade não há salvação. Nós precisamos desse processo de caridade nas relações humanas, onde buscamos atender, de acordo com a capacidade, a condição de cada um de nós, a dificuldade do outro, porque temos dificuldade. E nessa ação caridosa, nós nos encontramos, nós nos conectamos com o divino, porque nós fomos criados para essa tarefa, para essa ação de socorro, de amparo, de auxílio, porque também nós precisamos. Nós vamos lembrar de uma prece, uma oração de São Francisco, que vocês todos conhecem, quando ele pede no momento da prece ao mestre, me ajude a consolar mais do que ser consolado, a amar mais do que ser amado. Que se recebe. E São Francisco identifica que é nesse movimento que eu de fora, né, em que eu estendo a mão, eu estou me ajudando também nessa matemática divina, quando você está, não se engana, e nesse movimento que a própria ciência já, né, percebeu, a ação caridosa age nas estruturas cerebrais, produz dopamina, endorfina, algumas substâncias, alguns hormônios na região cerebral, que dão uma sensação de satisfação, de prazer, de bem-estar. Quando nós estamos ajudando, estamos fazendo o bem, isso é divino. Isso é um sinal presente, fisicamente falando, de um movimento que surge lá na alma, né? É o espírito desejando fazer o bem, auxiliando e cooperando, e com isso se sentindo bem, sentindo prazer. Já o movimento egóico, né, viciante, que é repetitivo, mas representa uma perda de controle, tem como consequências o quê? A gente sabe. Um vazio que nunca é preenchido. Um vazio que tem esse elemento de que
cada vez mais e mais intenso aquela atitude, aquela ação, aquele comportamento, mas que nunca atende, nunca consegue preencher. Porque ele está conectado com alguma ação desligada dos propósitos divinos que estão dentro de nós. Então, nesse momento, no movimento egóico, como é que ele ajuda nós? No momento, estamos adoecidos, a nossa alma não está bem. Procuremos ajuda, procuremos auxílio, socorro e esperança. Né? Se for algo que caminha no campo já daí médico, né, clínico, busquemos um profissional, venhamos para a casa espírita buscar o atendimento fraterno, o passe que nos auxilia tanto. A gente encontra as respostas para perguntas que nos afligem na vida. Então, doações espirituais. Lembrando que a palavra doação, né, ela quer dizer uma transferência de algo, de um bem, de um tempo, para alguém, uma instituição ou uma causa. Uma transferência sem custo. Né? Esse é o sentido da palavra doação. Então, o Emmanuel começa dizendo assim, feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Feliz daquele que alcança, digamos assim, que alcança essa condição, essa capacidade de perceber, identificar essa felicidade, né? De que quando lança um benefício a alguém, seja da qual forma que for, sente dentro de si esse prazer, essa satisfação que a ciência já identifica, né? Esse movimento é benéfico. Você tem um exemplo, as coisas são mais simples. Quando alguém fala da ponte de um informação sobre algum lugar que precisa ir, e a pessoa, a gente passa essa informação de forma bem cuidadosa e bem atenta, da forma mais precisa possível, atendendo a demanda daquela pessoa, a gente vê no olhar a felicidade daquele indivíduo, daquela pessoa, só por aquele momento ali, muito singelo, muito simples, mas uma informação que vai ajudar ela a chegar a determinado ponto. Então, vejamos quantas coisas no dia a dia, lá no trabalho, são momentos que permitem esse benefício ao semelhante. Ele continua dizendo assim, bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo. Mas, enquanto as dádivas materiais invariavelmente benditas suprimem as exigências exteriores, as doações do espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino. Então, existem as doações, né, do agasalho, do alimento, atendem as demandas momentâneas de nossos irmãos, a fome ou a condição. Mas a doação não fica somente nessa questão física, material, que é importante, mas ela se estende ainda mais. Ela alcança outros patamares. E quando ele fala que quem dá de si próprio, dar de si próprio, o que é esse dar de si próprio? Quando a gente para pensar. O dar de si próprio é esse oferecimento do tempo, porque nós achamos que não temos tempo para nada, temos muita coisa, fazemos muita coisa. E esses tempos, esse tempo que eu discuto, não de forma superficial e mecânica, mas mais ativa, atenta, a esse dilema, esse conflito que o outro expressa em sofrimento para nós. Alguém que parece, às vezes, ser um pouquinho chato, repetitivo, mas é alguém que está sofrendo com aquilo que, para nós, talvez possa ser algo banal, simples, muito pequeno. Ela está fazendo tempestade em copo d'água, como a gente diz, que é uma dor de sofrimento. Então, esse dor de si próprio é esse movimento que cai no campo egóico, né? Porque o egoísta começa, então, a achar que essas reclamações são muita chatice, tem mais o que fazer,
e vai procurar a tua turma, né? Chega de reclamar somente. Mas esquece que essa doação de si próprio tem relação com esse, às vezes, ouvir. Dar um aconselhamento, uma sugestão, né? Dentro da condição de cada um. Mas é um movimento de si próprio. Essa é uma doação de si próprio. Essa doação de si próprio tem relação com a desculpa e que caminha para o perdão das ofensas. A indulgência, que também a gente lê muito nas obras espíritas falando sobre esse movimento indulgente. Não um movimento que é complacente com o erro do outro, que aceita, mas a indulgência que se fica apontando os defeitos do outro, mas que entende que esses defeitos fazem parte da dificuldade que cada um carrega dentro de si. Essas inferioridades de sermos ainda espíritos imperfeitos. E não esse ataque de acusação sempre. Né? Então, a indulgência faz com que esse coração, digamos que se doa de si mesmo, pode se aproximar da esperança de um auxílio, de uma cooperação, levando uma palavra, às vezes, racional, ou uma sugestão, mas sempre de forma amistosa, de forma boa, mas de forma fraterna. E que essa mensagem fraterna tende sempre a alcançar os corações aflitos. Às vezes, lógico, às vezes em algum momento precisa de uma firmeza, mas sempre uma firmeza não violenta, agressiva, mas uma firmeza de forma fraterna. Né? Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pano com as vítimas da penúria, mas em fraternas mãos aos que vagueiam mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los, deveres que te esperam em todos os âmbitos do caminho. Não precisamos procurar tanto assim, próximo de nós, na nossa rua, na nossa comunidade, na nossa pequena cidade, no nosso grupo, no bairro, na nossa família. Temos muitos desses, né, que estão passando por essa penúria da falta de iluminação, as sombras que ainda permeiam a mente, o coração, se perdendo em comportamentos viciosos, repetitivos, perdendo a noção do tempo, e às vezes não percebendo que esse caminhar levará a sofrimentos muito profundos. Então, às vezes, essa paciência, de forma fraterna, acolhe, conversa, consola, anima, sempre de forma, da forma mais cristã, é um movimento de doação espiritual. Ah, mas eu já falei 1000 vezes para aquela pessoa da minha família sobre isso, e ela não tem jeito de acordar. Nós importemos, continuemos, e façamos a prece e a oração. Porque, às vezes, nós também já tivemos esse coração endurecido, talvez no passado, não muito longe, e sofremos muito com isso. Mas Deus nos alcança com as experiências da vida, às vezes difíceis, complicadas, de dor e sofrimento. O coração endurecido amolece. Às vezes precisa chegada de uma amiga que a gente não gosta. Vocês não gostam, eu também não gosto. Eu acredito que vocês também não gostam. Que é a dor. Mas, às vezes, é um recurso que é preciso. A vida apresenta isso, não como castigo, como punição. Mas é de uma forma pedagógica, aquela dor e sofrimento que alcança o coração, para que se perceba, entenda que não é esse o caminho. A direção não é essa. Então, essas doações espirituais têm relação com isso. Então, nesse movimento, onde a fala não surte efeito, mas essa mensagem está registrada, esse amigo, esse companheiro, esse familiar, percebe que esse movimento meu de dar um conselho, uma sugestão, está presente. Alguém está
preocupado comigo. Alguém quer o meu bem. Mas não resolve, mas continuemos. E a prece, a oração, tenhamos sempre essa ideia que os Espíritos apresentam nas obras de uma prece, uma oração. Nós temos capacidade de emissão de luz e energias. Quando nós oramos, entramos em contato com a espiritualidade amiga, essa energia, essa luz chega até esse irmão, de alguma forma. Então, em algum momento, ele pode estar nessa condição não tão refratária, repulsiva, mas em algum momento especial, essa luz chega. Ele possa estar acordando e, de alguma forma, vai estar sempre beneficiando, sempre auxiliando, ajudando essa recomposição desse companheiro, dessa companheira. Então, nunca esqueçamos da importância da prece, da oração, direcionada aos corações aflitos, aos corações difíceis, atormentados, entristecidos, que fazem a nossa jornada como semelhante. São amigos e, por vezes, diferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental, achando que eles calcinam os corações, categorizam-se por adversários e criem problemas. Não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. Isso aqui é muito importante que Emmanuel fala aqui. Porque quando há é preciso que haja essa nossa visão, né, como estudiosos da doutrina, entendendo esse processo evolutivo, da imortalidade, da multiplicidade das vidas, e quando o irmão está atormentado, insiste em um comportamento que a gente percebe que já está trazendo sofrimento, falta luzes do entendimento, é uma forma de que a gente atenuar essa condição nossa egóica e que às vezes libera pensamentos e sentimentos agressivos, de a gente desenvolver a raiva e o ódio pelo outro, não ver as coisas como a gente vê. Nossa, tão claro, como que ele não consegue ver isso? Essa mente, esse coração, faltam luzes do entendimento. Então é preciso que a gente observe sempre esse irmão atormentado como alguém que está carente dessas luzes do coração. Por isso, vamos lembrar de Jesus, né? Estado aqui na cruz, no Calvário, quando ele faz a prece a Deus, ao Pai. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas como não sabiam o que estavam fazendo? Estavam muito bem organizados, executando aquele plano. O não saber ali está no campo espiritual. Não entende que em uma ação violenta contra o semelhante, eu estou colocando na minha direção as consequências desse crime, dessa ação. Eu vou precisar devolver isso para a vida ou para aquela pessoa. Qualquer problema que eu causo ao outro, ao semelhante, à sociedade, à comunidade, estou fazendo contra mim. Então, essa ideia, né, de que é a justiça divina que nos fala a todo momento, misericórdia divina, com a lei de ação e reação, nos cobrando, né, essa devolução para a vida, para as pessoas que, de alguma forma, levamos o problema, o sofrimento. Então, faltam luzes do entendimento. Aparecem por pessoas entediadas, que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes. Mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. Às vezes falta isso. Então, um estímulo para alguém que está próximo, na escuridão, na dúvida, como é bom encontrar esse caminho nessa sementeira das boas obras, que não são obras fantásticas, exorbitantes, famosas, são ações pequenas, minúsculas até, mas que fazem uma diferença na dimensão da vida espiritual de todos nós. Então, essa doação espiritual
espiritual tem relação com isso, essa visualização desse ser ainda atormentado, acredito, sem rumo, mas que precisa desse sentimento que abraça, que acolhe, que perdoa e que, de alguma forma, colabora, não acusando, não apontando seus defeitos a todo momento, mas, de alguma forma, auxiliando nesse processo de descobrimento de si mesmo. Porque outra grande tarefa nossa, isso está muito embasado nas obras espíritas, é o autoconhecimento. Parece algo simples, autoconhecimento. Mas nós não nos conhecemos muito bem. Temos reações, temos desejos e vontades, que às vezes a gente desconhece de onde vem tudo isso. Esses impulsos que às vezes nos atormentam e nos fazem tão infelizes. Porque às vezes somos desconhecidos de nós mesmos. Então, essas reflexões que fazemos, a prece, a meditação, momentos como esse de uma conversa, de um estudo na casa espírita, de um trabalho no bem, solidário, na caridade, são momentos onde nós estamos nos encontrando, descobrindo a nossa identidade que é divina. Somos criados por Deus, somos divinos. Precisamos encontrar essa nossa essência, que às vezes a cultura, certas leis e movimentos culturais, regionais, e às vezes familiares, tradicionais, levam para um outro campo, um outro lado, e que nos causam sempre sofrimentos. Não nos esqueçamos nunca, né, da existência desse Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, que nos alcança sempre com a sua justiça, com a sua misericórdia. E sempre essa certeza. Lembrando, né, para a gente finalizar, a última conferência espírita do Rio Grande do Sul, o Lara Bueno, paulista, ela deixou uma história que traz a reflexão em torno dessa justiça e misericórdia divina. Então, ela conta que há muito tempo atrás, uma mãe, uma senhora, havia ficado viúva, 7 filhos. Mas ela tinha 13 anos. Ela foi consumindo seus haveres para manter a alimentação daquelas crianças, mas chegou um momento que não havia mais nada. Tinha sobrado só um rádio que ela tinha guardado. E quando as coisas estavam muito difíceis, ela ligava aquele rádio, isso há muito tempo atrás, ligava aquele rádio, aí todo mundo, ela começava a dançar com as crianças ali, rodopiar, dançar, e dava sede, e as crianças tomavam aquela água, e dava uma aparente sensação de saciedade. E um dia, num programa de rádio, o locutor disse assim: ei, você que acredita em Deus, se você acredita em Deus, liga para cá e me conta o que fez você acreditar em Deus. Era um programa de rádio que tinha essa proposta de participação. Ela se sentiu estimulada com aquela pergunta do locutor, procurou uma vizinha que tinha telefone, que tinha emprestado, e ligou para o programa. Ah, sou a senhora Zeferina. Eu acredito muito em Deus, mas por que a senhora acredita em Deus? O que faz a senhora acreditar? E ela assim, o que me fez acreditar em Deus, como é que 7 crianças numa casa, depois de uma semana sem comida, ainda conseguem estar vivendo? Depois de passar uma semana, elas foram sem comida. E não desligue, porque eu creio em Deus e eu acredito que algum coração será tocado para que, de alguma forma, possa me ajudar a suprir essa minha necessidade. É isso que, então, um ateu que escutava o programa, o senhor dono de muitas lojas e mercados naquela cidade, ele se ajudar esse tema. Mas quero provar para ela que Deus que ela fala não existe. Ele liga lá na rádio, diz assim, ó, tal dia eu vou mandar naquela casa daquela senhora Zeferina, que ligou, um caminhão de alimentos para ela. Pode mandar os repórteres para lá, chame a mídia, faça a cobertura que eu quero estar lá, mandando esse caminho. E orientou 2 funcionários a fazer esse trabalho. Ele disse, eu quero que você faça o seguinte, entregue toda a alimentação da comida, e fala para ela, quando ela perguntar quem que mandou, digo que foi o diabo que mandou.
É uma ordem que eu passo para vocês. E aconteceu, foram todos para lá, as rádios estavam lá, a televisão, todo mundo, os funcionários, aquele caminhão de alimentos, entregando, e aquela senhora se ajoelhou e disse, meu Deus, obrigado por ter trazido essa ajuda e esse auxílio para mim. Muito obrigado. E nada de perguntar quem que tinha mandado. Aí os funcionários começaram a ficar um pouco preocupados, porque eles tinham uma ordem, podia ser mandado embora. Eis que então um rapaz chega assim, dona Zeferina, a senhora não quer saber quem que mandou esses alimentos? Eu disse, não quero não, meu filho. Porque o Deus que eu acredito, quando ele manda, até o diabo obedece. Quando ele fala, até o diabo obedece. Mas essa história, assim, um pouquinho passada também, mas representa essa força divina que nos alcança, que atende às nossas necessidades. Tenhamos sempre essa confiança em Deus. Que às vezes as coisas possam ficar muito difíceis agora, mas tudo passa. Amanhã é um novo dia. Essa sombra, essa escuridão que chega, se dissipa. Amanhã um sol novo brilha pela manhã. Tenhamos sempre a esperança e essa condição, essa fé em Deus, que nos atende e nos alcança, de acordo com as nossas necessidades, não os nossos caprichos. E que sejamos sempre aptos e prontos para essas doações espirituais, que fazem o bem para o outro, mas que faz também para todos nós. A nossa gratidão a Deus por esse dia maravilhoso, a gratidão à Casa Espírita Amor e Caridade pelo convite, a todos vocês pela atenção, estarmos juntos aqui. Uma boa noite para vocês todos. Muito obrigada, Neide. Vamos só parar aqui a nossa gravação.